Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Eu fiz até o capítulo 10, estava grávida. O último capítulo, a última parte no capítulo 10, eu tô bem cansada e fiquei um tempo aí sem fazer, sem postar nada. Mas agora, graças a Deus, estou de volta. A Lisa, hoje é dia 25 de outubro, dia 2 de novembro de 2023. A Lisa vai fazer 2 meses, então ela já tá um pouquinho maior, tá dormindo agora, o Joaquim tá dormindo, o Pedro tá vendo um desenho, mas e a Júlia foram pra escola e eu aproveitei esse momento aqui da tarde para voltar a fazer os áudios. E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 11. Vamos lá? Eu odeio o divórcio. Capítulo 11. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2, versículo 16. Por que tantos casamentos acabam em divórcio? Todos ouvimos as estatísticas. 50% dos primeiros casamentos acabam em divórcio e 80% dos segundos casamentos acabam em divórcio. Mas por quê? E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículo 25. A maioria de nossos lares não foram construídos sobre a rocha da palavra de Deus. Sua casa foi edificada sobre a rocha? Se não foi, como a minha também não foi, foi uma tolice. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, versículo 27. A rocha na qual temos que construir é a palavra de Deus. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículo 6. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, versículo 8. Eu, porém, vos digo, Jesus mesmo disse que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com uma repudiada comete adultério. Mateus 5, versículo 32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, divorciar-se de sua mulher, de sua esposa, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, versículo 9. E ele disse, Jesus, de novo, lhe disse, qualquer que divorciar-se de sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Marcos 10, versículo 11. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16, versículo 18. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7, versículo 3. As escrituras sobre casamento são bem claras. Comprometimento. Outra razão para a alta taxa de divórcio é a falta de compromisso. Nós não estamos comprometidos a permanecer casados. Está fora de moda. Vamos procurar alguém novo. A verdadeira vergonha é quantos casamentos desfeitos estão na igreja, porque a igreja aceita o divórcio como uma opção.
Aceitar o divórcio como uma opção é outra razão para a qual há taxa de divórcio dentro da igreja. Quando estimulamos um pensamento ou ideia errada, Deus nos diz: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, versículo 14 até o 16. Muitos irão dizer que não há nada de errado com o divórcio, especialmente em algumas circunstâncias. É onde entra a decepção. Devemos obedecer a Deus ao invés de ao homem. Todo mundo tem sua opinião a respeito do casamento e do divórcio e o que pensam que Deus diz a respeito do casamento em sua palavra. A área nebulosa que a maioria das pessoas e dos cristãos se baseiam não é fundamentada nas Escrituras. O divórcio é uma questão clara, preto no branco, uma decisão firme de lutar pelo casamento. É difícil e nada popular. É por isso que tantos pastores não querem ter uma forte luta contra o divórcio. Porém, mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nunca siga o que qualquer pessoa diz. Siga a Deus. Obedeçam, porque Ele é a nossa única esperança de salvação. Não tente complicar sua palavra, tentando encontrar o que você acha que Ele quer dizer. Ele quer dizer exatamente o que Ele diz. Algumas das igrejas mais liberais ou progressistas transformaram os milagres de Jesus em algo diferente. Uma mulher de um pastor disse em seu sermão que o milagre dos pães e dos peixes não era nada mais do que uma aula sobre compartilhar. Ela disse que o menino foi o primeiro a compartilhar a sua comida. Então os outros começaram a compartilhar o que eles haviam escondido. Por favor, permaneça firme nos ensinamentos de Deus, a despeito do que é popular ou de quantas pessoas em sua igreja se divorciam e casam novamente, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. Por favor, entenda que se casamentos devem ser salvos, devemos permanecer na verdade. Produzem contendas. Por favor, não discuta o assunto do divórcio. Cada pessoa é responsável somente por falar, ensinar e viver a verdade. Então o Espírito Santo trará o conhecimento e Deus converterá o coração. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, versículo 23 até o 26. A árvore é conhecida por seus frutos. Podemos ver os frutos em muitas lideranças da igreja. Aqueles que permitem um amplo abuso de exceções para o divórcio, que isso começou com a brecha da infidelidade ou adultério e chegou ao divórcio
por praticamente qualquer motivo. Há um paralelo com o que aconteceu com a questão do aborto. Estupro, incesto e saúde da mãe atualmente significam menos de 1% de todos os abortos realizados. 99% são por conveniência. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33. Podemos ver claramente o mau fruto em tantos casamentos destruídos e votos quebrados. As questões: se converter dos seus maus caminhos. Por que devemos compreender e seguir a lei de Deus a respeito do casamento? Porque famílias têm sido destruídas e sem a família, o fundamento no qual nossa terra se apoia será removida e grande será nossa queda. Nós, como cristãos, seremos culpados. Não podemos apontar o dedo para os outros, porque Deus nos promete como crentes que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. Entretanto, os casamentos cristãos estão perecendo na mesma medida de destruição que os do mundo. Por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Os cristãos têm sido enganados e estão seguindo os caminhos do mundo ao invés dos caminhos de Deus. Voltando às fábulas. Como nós sabemos que estamos sendo enganados sobre o casamento e o divórcio? Nós sabemos porque nós não queremos ouvir a verdade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. Atualmente, buscamos soluções mundanas para casamentos problemáticos ou feridos ao invés de buscar a Deus e a sua palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2, versículo 9. Quando você permanece firme pela luta em seu casamento, especialmente nos casos de adultério ou abuso, as pessoas te chamam de peculiar. Para que não façais o que quereis. Sua palavra é sempre consistente. A palavra de Deus é oposta às filosofias do mundo. E algumas vezes é difícil compreender e seguir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas lhe se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículo 17. Novamente, podemos ver facilmente os maus frutos de todos os casamentos cristãos que foram destruídos porque acreditaram nas mentiras. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Mateus 7, versículo 16 e 17. Vamos procurar, pois,
mais versículos nas Escrituras para ver onde Deus apoia a luta pelo casamento. Fatos bíblicos para permanecer firme. Mulher da aliança. O casamento era para ser uma aliança de sangue. Na noite do casamento, um pacto de sangue é feito quando o casal consuma o casamento. Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. 1 Coríntios 11, 25. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias 2, versículo 13 e 14. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmos 89, versículo 34. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmos 25, versículo 10. Não serão dois, mas uma só carne. O casamento é para a vida toda. Nós dizemos os votos até que a morte nos separe, mas nós realmente falamos sério? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. E serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, versículo 8. Deus diz que odeia o divórcio. Deus diz que ele odeia o divórcio. Ainda assim, algumas mulheres estão realmente convencidas de que Deus as orientou a pedir o divórcio. Em primeiro lugar, ele diz: pois eu odeio o divórcio. Malaquias 2, versículo 16. E ele nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Você, nem a sua amiga, nem a sua irmã são uma exceção. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Prometi a um único marido. Nós devemos ser o exemplo vivo de Cristo e a sua igreja, a esposa de um só marido. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3, marido de uma só. 1 Timóteo 3, versículo 2. É preciso que o homem seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Tito 1, versículo 6. Comete adultério. Casar novamente não é uma opção. A Bíblia diz que é adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus mesmo disse que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, versículo 32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, divorciar-se de sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, versículo 9. E ele, Jesus, lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Marcos 10, versículo 11. Qualquer que deixar sua mulher e a casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16 e versículo 18.
será chamada adúltera. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro. Romanos 7, versículo 3. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios 6, versículo 32. Também o homem que adultera com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levíticos 20, versículo 10. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2, versículo 21 e 22. Mostrará que você é mentiroso. E a cláusula de exceção? Primeiramente, poucos divórcios na igreja são por causa de adultério. Mesmo que esta fosse a exceção correta, o versículo diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual, falta de castidade, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, versículo 32. Na realidade, em cada referência bíblica, as palavras adultério e fornicação ou imoralidade sexual são usadas de forma permutável, como se fossem as mesmas palavras, mas não são. Mentiras. Tome cuidado quando alguém diz: Deus lhe disse. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Jeremias 23, 31, 32. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio. Malaquias 2,16. Deus nunca diz para irmos contra a sua palavra. Ele nunca muda. Você também deve ser muito cuidadoso com o que diz a respeito do divórcio ou recasamento, uma vez que isso pode levar outra pessoa a cair e divorciar-se ou casar novamente. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é certo que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem um escândalo vem. Mateus 18, 7 e 6. Grande foi a sua queda. Se você acredita que Deus deseja o divórcio, você tem sido enganada. Sempre que você se sentir guiada a dizer alguma coisa, primeiro tenha certeza que isso é consistente com as Escrituras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, versículo 26 e 27. Espírito contra a carne. Depois de checar as Escrituras, preste atenção para ver qual é a sua motivação antes de dar um passo na fé. Os desejos da carne parecem bons para a carne. Se você tem uma urgência por trás disto,
não precisará de nenhuma graça para ir adiante, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículo 17. E se o meu marido for infiel e cometer adultério, então posso divorciar-me dele? Não. A Bíblia diz que o marido pode divorciar-se por causa de fornicação somente, que é ter relações sexuais antes do casamento, se a mulher tiver sido deflorada, não de outra forma. Esta exceção refere-se ao tempo de noivado. Fornicação e adultério não são o mesmo pecado. Se fossem iguais, não teriam sido citados 2 vezes no mesmo versículo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, fornicadores, e nem os idólatras, nem os adúlteros. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. O divórcio por causa da fornicação era permitido durante o período do noivado, como no caso de Maria e José. Então José, o seu marido, intentou deixá-la secretamente. Mateus 1, versículo 19. Os termos noivado e noivado não eram utilizados durante esse período da história. O termo marido foi utilizado porque José já estava comprometido em ser o marido de Maria. Isso foi antes de seu casamento, porque o divórcio só era permitido no caso de fornicação. O versículo anterior explica que o divórcio ou anulamento do casamento iria acontecer antes do casamento. Estando Maria, sua mãe, desposada, prometida em casamento com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18. No máximo, o casamento poderia ser anulado imediatamente após a noite de núpcia, se a mulher, não o homem, não fosse virgem. Alguém pode casar-se novamente, então? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecido seu marido, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, versículo 39. Para as viúvas, é importante saber que quando o verdadeiro homem certo aparecer, ele também tem que ser viúvo ou nunca ter sido casado. Não se case com um homem divorciado. Lembre-se, Satanás normalmente traz o seu melhor primeiro, mas o Senhor faz você esperar e então traz o seu melhor. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Salmos 37, versículo 34. E se eu já estiver em um segundo ou terceiro casamento? Primeiramente, você deve pedir perdão a Deus, quer tenha sido casado antes de ser salvo ou não. Você não pode ser efetiva em sua caminhada cristã se não consegue admitir os seus pecados passados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 8. E o 9. Ela não tem conhecimento. E dei-lhe a ela tempo para que se arrependesse da sua prostituição e imoralidade, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram como ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2, versículo 21. Se você diz que não fez nada de errado, você está provando que é culpada. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Provérbios 30, versículo 20. Se você não se arrepender, você terá as características da mulher adulta.
porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel, e o seu falar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como abismo agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Provérbios 5, versículo 3. Não tenham medo de confessar. Nós não estamos debaixo da lei. Graças a Deus. Também o homem que adultera com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Levíticos 20, versículo 10. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Depois de confessar que você deve colocar a sua vontade de lado e permitir ao seu Pai Celestial, pela sua vontade a respeito do que Ele quer que você faça, muitas mulheres que estão em segundo ou subsequente casamento enfrentam esta tarefa difícil. Algumas têm certeza de que Deus quis que elas ficassem em seus casamentos atuais e que suas vidas fossem usadas como um testemunho contra o divórcio. Outras veem que os seus casamentos desabaram porque elas foram usadas por Satanás quando elas destruíram o casamento passado de seus maridos. Mas Deus é sempre fiel e Ele a guiará se buscá-lo. Ore pela direção de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, versículo 10. Você deve confiar nele. Ele quer te dar uma vida abundante, não uma falsificação. Por favor, apenas ore. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Ninguém te condenou, mas o adúltero pode ser perdoado? Sim. Jesus disse para a mulher pega em adultério, ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, versículo 10 e 11. Mas você deve confessar os seus pecados e não encorajar outras pessoas a pecarem como você fez. Na verdade, o adultério não só não é motivo para divórcio, mas também é motivo para perdão, como Cristo mostrou em João 8, versículo 10, acima. Nós também temos o exemplo de um esposo perdoando o adultério, em Oséias 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu marido, contudo adúltera. Então, em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11, quando Deus se refere aos adultérios e fornicações, ele diz, e é o que muitos de vocês têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, nós fomos lavados no seu sangue do perdão. Mas e os muitos pastores que dizem que adultério é motivo para o divórcio? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28. Se fosse verdade que o adultério é motivo para o divórcio, a maioria das mulheres poderiam se divorciar de seus maridos, já que a maioria dos homens cobiçam a figura da mulher na televisão ou em revistas. Será chamado o menor no reino dos céus. Muitas igrejas e pastores dizem que o divórcio é correto
em algumas circunstâncias. Mas este versículo diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por maior que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, versículo 19. Nunca vos conheci. Como posso ter a certeza de que o que este livro diz é certo e o que muitas igrejas estão dizendo é errado? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 15 e 23. Não estão sendo destruídos muitos dos casamentos de sua igreja e famílias sendo dissolvidas? Estes são os maus frutos, inimizade contra Deus. Muitos pastores têm lá do fundo uma convicção a respeito do casamento, mas não querem ofender ninguém, especialmente todos aqueles membros da igreja que estão em segundo ou terceiro casamento. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Se um pastor ou uma igreja tomam posição contra o divórcio ou o recasamento, são resultados como legalistas ou críticos. E qualquer que querem fazer conforme o seu próprio desejo, irão para outra igreja ouvir o que querem ouvir. Portanto, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Apartai-vos de mim. O divórcio é ir contra a lei de Deus. Só porque alguém é um pregador ou de algum tipo de ministério da igreja, isso não significa que esteja seguindo a Deus. Jesus diz que você deve fazer a vontade de seu Pai nos céus. Vamos ler novamente esse verso? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 15 até o 23. A mulher está ligada. Você deve se perguntar: já que eu estou solteira novamente, eu não posso me casar novamente? Ou namorar e então pedir para Deus me perdoar? Primeiramente, você não é solteira. Somente quem nunca foi casado é solteira. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. 1 Coríntios 7, versículo 39. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7, versículo 3. E em segundo lugar, você colherá o que você plantou. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Os caminhos delas são instáveis. Se você ignorar esses versos, você terá as mesmas consequências da mulher adúltera: amargura, língua afiada, alvoroço, rebelião,
e você nem se dará conta disso, mas o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecereis. Provérbios 5, versículo 3 e 4. Estava a prostituta alvoroçada e irrequieta, não passavam em sua casa os seus pés. Provérbios 7, versículo 11. Eu não fiz nada errado. Quando você entra em um pecado, estando consciente disso, sua consciência será endurecida. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Provérbios 30, versículo 20. Novamente, você está desejando entrar no pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Você atrairá para si a vingança de Deus, porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Para concluir um tópico difícil como esse, devido à magnitude do pecado da igreja, vamos olhar atentamente para a afirmação de Paulo quando escreveu para Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos e de entendimento e privados da verdade. 1 Timóteo 6, versículo 3 até o 5. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, versículo 15. Vamos fazer um compromisso pessoal para permanecermos casadas e encorajarmos a todos que encontrarmos ou falarmos a fazer o mesmo? Compromisso pessoal de permanecer casada e encorajar outras a fazer o mesmo. Baseado no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me novamente ao meu casamento. Irei humilhar-me quando for necessário e dar todos os passos como uma pacificadora em meu casamento. Não encobrirei minhas transgressões ou induzirei outros a cair. Devorarei os meus lábios para espalhar a verdade de Deus a respeito do casamento como uma atitude mansa e suave.